Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h03 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Participe do Fala Galera de hoje. Dentro das possibilidades financeiras do Guarani, quem você traria para substituir Bruninho e Bruno José? Tem algum nome, algum jogador que você possa sugerir para substituir esses dois atletas que saíram do Bugre? E a mesma pergunta é para os pontepretanos. Dentro das possibilidades financeiras da Ponte, quem você traria para substituir Fábio Sanches e Arthur? Não adianta sugerir, né? Jogadores que não têm condições. Vou sugerir um Messi. Aí não adianta. Vou sugerir aqui o Cristiano Ronaldo. Aí não dá, né? É dentro das possibilidades, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta. No caso do Guarani, é o substituto do Bruninho e do Bruno José. E na Ponte Preta, substituto de Fábio Sanches e Arthur. 971021493. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no rodapé tem o nosso WhatsApp 971021493. As pautas do Guarani no programa de hoje. Diretoria do Guarani mantém confiança em permanência de Diogo Matheus, mas também busca outras opções para a lateral direita. Botafogo de Ribeirão Preto monitora Matheus Barbosa para a próxima temporada. Volante não teve acordo por renovação com o Bugre e pode assinar com o Pantera de Ribeirão Preto para 2024. Além do gramado, o Bugre inicia manutenção de pintura no Brinco de Ouro. A atual gestão do clube tem concentrado esforços para modernizar o estádio alviverde. E o destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria avança por empréstimo de Neto Moura, ex-Mirassol e Ponte Preta. Vamos às pautas da Ponte Preta. Ponte avança pela contratação de Nilson Júnior para 2024. Macaca está próxima de anunciar zagueiro como primeira contratação para a temporada do ano que vem. Nilson está no Irã há 2 temporadas. O último clube no Brasil foi o Sampaio Correia
e agora existe o desejo do atleta em retornar ao futebol brasileiro. Diretoria oficializa a proposta por renovação de Elvis e Pablo Diego. Além dos dois, Macaca também tenta segurar o goleiro Kaique França, mas vê concorrência pelo atleta ficar cada vez mais acirrada. Justiça condena Ponte Preta a pagar R$800 mil em 3 ações. Os valores estão somados. Processos são do lateral direito Felipe Albuquerque, dos volantes Barreto e Neto Moura. Os créditos serão habilitados ao plano especial de pagamento trabalhista do clube. Além de Paulo Baia, quem também não permanece em Campinas para 2024 é Thales. O atacante não terá o vínculo renovado e deixa a Ponte após 15 jogos. Após 15 jogos ele deu uma única assistência. Passou em branco, não marcou nenhum gol. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria tenta a permanência de Pablo Diego e avalia nomes para o ataque. E tem também as pautas, notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Os comentaristas escolhem uma das notícias para colocar a opinião deles. O Fluminense terá na semifinal, terminou há pouco o jogo e olha, realmente, né? Deu uma zebra, se é que a gente pode considerar como zebra, mas pelos jogadores que tem, né? O Al-Ittihad foi goleado, ou perdeu para o Al-Ahly pelo placar de 3-1. Time de Benzema, de Kanté, Fabinho, impressionante, estava perdendo de 3-0. Benzema marcou um gol, mas não adiantou absolutamente nada. E o Al-Ittihad foi eliminado pelo time do Egito, Al-Ahly. E desta maneira, portanto, o Fluminense vai enfrentar o Al-Ahly na próxima segunda-feira, na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes. Vamos ver o que é que pode acontecer, né? Porque nas últimas vezes os times brasileiros foram eliminados. A última vez que um time brasileiro conseguiu êxito foi em 2012. Corinthians, desde então, só derrotas em finais ou até mesmo em semifinais. Agora o Fluminense tem pela frente a missão de enfrentar e passar pelo Al-Ahly para a sequência da competição, que será exatamente a final. Bem, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto, empresa de Leila Pereira assume a gestão da Arena Barueri por 35 anos. Presidente do Palmeiras deve investir mais de 500 milhões para melhorias no local e instalação de gramado sintético, mas afirma que Verdão não deixará o Allianz Parque. Notícia 3. São Paulo lida com insatisfação do elenco por atrasos, enquanto busca reforços no mercado. Atrasos de salários. Tricolor deve direitos de imagem e alguns jogadores, enquanto outros também têm premiações e outros bônus a receber. Por exemplo, Caleri tornou pública a irritação em resposta na rede social. O comentarista vai escolher um dos assuntos para colocar a opinião dele no programa de hoje. 17h10 no rápido intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19 98315 0091. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h15 em Campinas. Esporte em Debate até às 7h30 da noite. Você participa conosco, 971021493. É o WhatsApp para você mandar para cá a sua participação. Em áudio curto ou então mensagem de texto curto também, para dar tempo de um maior número de participantes durante o programa de hoje, dia 15 de dezembro de 2023. Tá terminando, hein? Tá quase acabando. O velho está quase morrendo. É o velho, o ano velho, né? Aí vem aí um novinho em folha. Carlos Henrique, bate pesado.
Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos. Sexta-feira quente em toda a região de Campinas, né? Um calor para cada um, mas vamos em frente. Vamos ao Fala Galera. Aliás, a produção caprichou, né? Caprichou. É a chamada pergunta que não tem resposta. Mas vamos ler. Dentro das possibilidades financeiras do Guarani, quem você traria para substituir Bruninho e Bruno José? Como é que eu vou saber? Eu não sei quanto o Bruninho e o Bruno José ganham por mês, ou ganhavam. Eu não sei quanto que o Guarani disponibiliza. Como é que eu vou sugerir um jogador aqui que eu não tenho essas informações? É difícil. Aliás, eu nem gosto de fazer isso, porque quando a gente indica, você explicou de maneira correta hoje, se você indica, dá certo, ninguém fala nada. Se você sugere e dá errado, não funciona, tá vendo? O jogador que o Carlos Henrique falou lá, que era bom, é ruim. É só porrada e cacetada para todo lado. Mas nesse caso, nem se trata de tomar cacetada ou não. Se trata de não ter as informações necessárias para poder fazer sugestão. Como é que eu vou sugerir um negócio que é uma pergunta sem resposta? Tanto me perdoe a produção, que é sempre perfeita, mas ela apertou a gente de uma maneira aqui que eu não tenho resposta. Nem para a pergunta do Guarani e nem para a Ponte, para substituir Fábio Sanches e Arthur. Olha, no caso do Bruninho e o Bruno José, só para não passar batido, precisa ser, bom, primeiro pela posição, né? A posição do Bruninho, o Regis, por exemplo, um cara do nível do Regis não serve, precisa ser acima. Então já percebeu quanto custa isso, né? Se é que tem no mercado para contratar. Porque essa posição é complicada. E o Bruno José é um cara experiente, um cara que faz recomposição, um cara que faz assistência e faz gol. Barato? Mas o barato ou caro quanto? Desculpa, não tem resposta. Vamos à Ponte. Arthur e Fábio Sanches, dois caras experientes. Dois caras que esse ano não entregaram tanto assim, né? Tiveram um problema de irregularidade, a história do custo-benefício muito discutível, mas a qualidade técnica de ambos não é discutível. O Arthur foi pro Água Santa, um cara que na reta final ajudou muito, melhorou, não é? Nitidamente o problema do Arthur era financeiro, que de uma hora para outra, pum, começou a jogar futebol. Eu não estou afirmando, estou sugerindo aqui, é o que eu acho, certeza não tenho. E o Fábio Sanches tem que contratar um cara experiente, um cara bom de bola e com característica de liderança. Ele foi o capitão do time em muitos jogos. Está caro esse cara. Agora, onde encontrar? Né? Então é a história do bom e barato. Então, Batista, me perdoe, não é? Mas são perguntas aqui dentro do Fala Galera que eu, desconhecendo o planejamento financeiro dos dois times, é muito fácil eu ficar chutando aqui, mas eu prefiro, se você me permite, não chutar, Batista. Vai mandando aí as suas mensagens, 971021493, 971021493, para você participar do Fala Galera de hoje. E eu quero falar agora da Nova Light, potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos, a visão é nítida, dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércio, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos da Nova Light são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time
Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Para saber mais, acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, CH. Ô, Batista, eu não sei o que acontece que esse presidente da ponte que passou atrás, pô, eles não pagaram ninguém, só vem bomba pra Ponte Preta pagar. Esse Marquinhos aí que ele pegou uma bomba, né? Aí só vem bomba, porque esses caras não pagaram ninguém, então. O que eles fizeram com o dinheiro, então? E a respeito do jogador, eu trazia aquele zagueiro central do Mirassol e o Egídio, aquele que jogou pelo Tombense. Aquele cara tá em fim de carreira, mas aquele cara é bom. Trazia ele pra ir pra dar uma força aí. Obrigado, hein, Batista. Boa sorte, bom Natal, bom Ano Novo você, Mário de Hortolândia. Muito obrigado, Mário. Para você também, para você e para sua família, Feliz Natal e ótimo Ano Novo. Mais um ouvinte no ar. Olá, meus amigos da Bandeirantes, uma boa tarde a todos. É Roberto Macedo, do distrito de Souzas. Estou passando por aqui, primeiramente, para agradecer ao amigo lá, o Valmir de Márzio, pelas informações que ele passou ontem sobre o Canto do Túnel Futebol Clube, inclusive citando dados importantíssimos que eu não tinha conhecimento. Então, além daqueles atletas que ele falou, tinha também o Jairo, o Mingota, o Mingotinha, o Cigano, o Marcolinha, enfim, tinha um grande elenco de profissionais não, de amadores ali que jogavam pelas cores do Canto do Túnel. Canto do Túnel que se reunia ali no Bar do Mogiana. Bar do Mogiana, que era de propriedade do seu Horácio e ficava ali na Salles de Oliveira. E bem em frente ao Bar Mogiana morava aquele grande radialista Sérgio José Salvucci, grande radialista. Então, realmente, foram momentos muito bacanas, informações muito bacanas. E o meu falecido pai, Antônio Macedo, fazia parte do quadro de representantes da Liga Campineira de Futebol. E, com certeza, ele atuou em várias partidas aí do Canto do Túnel e também em várias partidas aí do Campeonato Amador de Campinas aí. Então, realmente, foram mensagens muito bacanas, informações muito preciosas. E também eu gostaria de tirar uma dúvida agora. Há muito tempo atrás ali, no bairro Guanabara, se não me engano, na rua Dom Neri, tinha uma camisaria chamada Nicola de Márzio, do qual eu comprei muita camisa ali. E gostaria de ver se há algum laço de parentesco com o nosso amigo aí, o Valmir. E também gostaria de deixar uma pequena frase, um ditado muito antigo, porém muito atual. Feliz é aquele que tem do que se recordar. Ok? Uma boa tarde a todos, Deus abençoe e muito obrigado pelas informações prestadas, né? Amém, muito obrigado, legal, hein? É isso aí, frase marcante, significativa no final. E não é Valmir, é o Wilson de Márzio, que é da família, né? Que tinha essa camisaria aí que o ouvinte está dizendo, está falando. Bacana, hein? História realmente interessante. Muito obrigado aí pela participação. Boa tarde, amigos da Band. Batista, conquistaram meu respeito e minha audiência. Equipe de excelência, parabéns. Isso é muito mérito do líder. Opa, muito obrigado pela parte que me toca. Queria pedir a você
para lutar um pouco mais sobre o programa Os Donos da Bola no YouTube. Não tenho como assistir na TV. O YouTube era a solução. Vocês poderiam gravar e postar no canal de vídeo. Não entendo muito, mas seria uma solução. Emerson de Bragança Paulista. Abraço para você, Emerson, muito obrigado. Essa questão do YouTube é um negócio realmente complicadíssimo, né? Exige questões de direitos autorais, direitos de imagem. Há uma preocupação muito grande, porque se derrubar o canal, depois não consegue recuperar mais, né? Então é uma situação aí que o jurídico está verificando, vendo, mas até o momento não está sendo possível colocar o programa no ar, porque o programa coloca uma série de imagens. Essas imagens são imagens que têm direitos autorais. E aí o canal derruba, tem o algoritmo. Não é uma pessoa, não tem como você dialogar. Olha, eu estou colocando essa imagem. Por exemplo, já expliquei aqui, né? A Ponte fazia as imagens, faz, o canal da Ponte faz as imagens, coloca as imagens no ar. Essas imagens, elas podem ser reivindicadas como direito autoral de uma emissora que tem os direitos de transmissão dos clubes que estão disputando aquele determinado campeonato. Cai no algoritmo e aí tira o canal do ar. Mas estamos lutando, luta não está faltando, tá? Só que muitas vezes não depende de mim, não depende da direção, não depende do jurídico, depende de uma tramitação e é uma burocracia muito complicada. Eu lembro que certa feita eu tive a minha conta no Facebook derrubada e vejo o que aconteceu. O Facebook da Rádio Bandeirantes, ele caiu no algoritmo por direitos de imagem. E eu era um dos administradores. Sabe quando coloca administrador no Facebook, né? Um Facebook de emissora. Então tinha aqui 4, 5 pessoas que faziam postagens no Facebook da Rádio Bandeirantes. Eu, uma delas. Por eu ser administrador, derrubaram a página da Rádio Bandeirantes e não foi nem nada do esporte, hein? Era um programa que tinha aqui na Bandeirantes, tinha um quadro aqui que falava de filmes. Esse negócio de filme é um negócio complicadíssimo. Todos eles, né, cai lá na malha fina, digamos assim, do algoritmo e derruba. Aí derrubaram a página da Rádio Bandeirantes. Eu, como um dos administradores, tive a minha página também, a minha página pessoal também derrubada. E para voltar, foi um sufoco terrível. Eu lá com trocentas milhões de fotos publicadas, né? A minha vida profissional tá dentro lá do Facebook. Consegui. Foi difícil. Tomei aí um tempo bastante significativo, né, de castigo. Fiquei fora do Facebook. A página da Rádio Bandeirantes não voltou mais. A Rádio Bandeirantes não conseguiu recuperar na página. Teve que fazer uma outra página. Perdeu todos os seguidores que estavam lá naquela página e teve que começar uma outra página do zero. Então, para não correr esse tipo de risco, né, o YouTube da Band Mais TV não está veiculando o programa, mas luta não está faltando não, meu amigo. Boa tarde, Band. Para a Ponte Preta, zagueiro Camutanga. É destro. Pode ser problema, apesar de destro ser o Fábio Sanches. Se dava bem na esquerda e para a lateral esquerda, Egídio. E sobre Jean na lateral esquerda da base da Ponte, como está? Paulo Kikuchi. Paulo Kikuchi passou por cirurgia, né? Uma fatalidade. Está recuperando.
esse tipo de cirurgia demora 8 meses. Não estará em condições de disputar o Campeonato Paulista. Ponte vai ter que contratar para a lateral esquerda. Boa tarde, TV Band Campinas. Pega no aparelho gato. Aí não consigo ver nada da macaca. A EPTV é muito fraca. Abraços, Adriano, do Padre Anchieta. Abraço para você, Adriano. Muito obrigado pela sua participação. Você não está pegando nem no Gato Net, então tá ferrado o negócio, não é? Boa tarde, Batista, a todos aí da Band. Bom, eu assisti hoje nos Donos da Bola e não acredito que dispensaram o Paulo Baia. Pois o que a Ponte está querendo? Não terá time para o Paulista nem para a Série B. Clóvis Medina de Indaiatuba. Ontem debatemos bastante aqui a respeito do Paulo Baia. Não conseguimos chegar a uma conclusão qual é o motivo, por que o Paulo Baia não ganhou mais oportunidades e também a Ponte não renovou o contrato dele. Terminou o contrato e ele voltou lá para o seu time de origem, que é o Primavera. Eu conversei recentemente com o Brigatti, perguntei, escuta, eu vejo o Paulo Baia como atacante, por que você fica insistindo com ele? Ele é substituto de meia. E o João Brigatti falou, eu também considero assim, que ele seja um atacante, mas ele tem que tomar consciência da posição dele no campo. Para mim soou uma frase meio indecifrável, né? O que ele quis dizer com isso? Será que é o Paulo Baia que insiste em jogar de meia? Ou será que internamente o Paulo Baia não cumpre algumas funções que são determinadas pelo treinador? Fiquei em dúvida daquilo que respondeu o João Brigatti, né? Confesso que não cheguei a uma conclusão, né? Pode ser uma coisa e pode ser outra também, porque jogador que não cumpre aquilo que o treinador pede para ele cumprir dentro de campo, ele sai do time. Isso não é o Brigatti. É o Brigatti, todos os treinadores têm o mesmo modelo de operação. Não cumpriu, tá fora. Não cumpriu o que é determinado, especialmente nos treinos, não permanece no time. Então eu não entendi, eu sinceramente gostaria sim de ver um pouco mais o Paulo Baia. É um jogador que tem um bom passe, cobra faltas, chuta forte, marca gols. No pouco tempo que ele andou aí jogando, marcou 2 gols que foram importantíssimos para a permanência da Ponte na Série B do Brasileiro. Diz aqui o ouvinte participando conosco, boa tarde, Batistão. Tô lendo do jeito que ele escreveu, tá bom? Me explica, por favor, senão vou ficar maluco. Como que renova com Santiago e dispensa Paulo Baia? Amo ir no Moisés, mas assim me desanima. Leonardo Sumaré. Olha, a Ponte ainda não renovou, né? Tem um interesse a pedido do Brigatti para renovar com o Gabriel Santiago, mas ainda não renovou. Leonardo de Sumaré, grande abraço, muito obrigado aí pela sua participação. E o meu recado agora é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em material elétrico, hidráulica, residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços realmente competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica para você. Visite a unidade de Campinas. Anote o endereço. Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área, tá?
E o número 3776-2400. A Sudeletro é entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 18 horas. E aos sábados, das 8 às 12 horas. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. Fala para o CH, profeta do apocalipse. Sai de cima do muro, CH. É o Ronaldo do Chapadão. E CH, você foi citado, hein? É o Ronaldo do Chapadão. Não se trata de ficar em cima do muro, não, irmão. Se trata de não ficar aqui fazendo lobby para jogador de futebol. Isso é problema dos clubes. Se manda embora, se contrata. Quando contratar, quando tiver um indicativo, a gente analisa aqui. Agora, ficar indicando o jogador, desculpa, eu não vou fazer isso, não. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Boa tarde, Batista. Para mim ficou claro que o comentário do Brigatti. O Paulo Baia é um indisciplinado taticamente. Ele começou a perder espaço no time desde o tempo do Felipe Moreira. Abraço, Eloir Pianca. Eloir, pode ser isso mesmo, tá? Porque Felipe Moreira, Pintado e João Brigatti. Não é possível que os três não tenham visto qualidade nesse jogador. Que às vezes um treinador, né, não gosta muito. Acontece isso, não só no futebol. Acontece no mercado corporativo também. Em todos os lugares, né? Às vezes o chefe não gosta muito de um e o outro ali e tal, e aí gosta mais do outro, acaba preferindo o outro. Mas aqui, 3 técnicos passaram pela ponte. E os 3 técnicos não deram oportunidade para que o Paulo Baia pudesse desenvolver. Então aí já começa realmente a suscitar que alguma coisa tem. E pode ser sim essa questão aí de não cumprir o trabalho tático exigido pelo treinador. Boa tarde. Não dá para disponibilizar o programa pelo aplicativo da Band. Paulo de Jaguariúna. Tá aí uma pergunta que eu tenho que passar para a engenharia, né? Passar para o Ricardo, Zé Ricardo. Ou então para o Zé Newton. Vamos mandar aí para o Zé Newton para ver se ele responde para a gente. Ou então para o Cláudio Lopes, que é do TI. Também pode ser que o Cláudio Lopes tenha uma luz com relação a isso. Colocar no aplicativo da Band. Boa tarde, Batista. Gostaria de saber onde está jogando o lateral esquerdo Ourinho. Acho que ele ou Danilo Barcelos seria uma boa para Ponte. Aqui é o Gustavo Donegá, Vila Georgina, Campinas. Deixa eu ver rapidamente aqui o Ourinho. Ourinho, onde está jogando o Ourinho? Ourinho que passou pela Ponte Preta. Se eu conseguir aqui, né, de cabeça não sei, mas pode ser que eu já dou uma informação para você, olha. Tá aqui o Ourinho. Ourinho, 28 anos. Dínamo de Minsk. Ele está lá desde 2022. O último time dele no Brasil foi o Oeste. Ele jogou na Ponte em 2018, pertencia ao Santos. Jogou emprestado, depois ele foi vendido ao Fluminense. Fluminense emprestou ele para o Oeste. Jogou em 2020 pelo Oeste, 4 jogos. E aí ele foi para esse Dínamo Minsk. 26 jogos em 2022 e 30 jogos em 2023. Vamos ver de onde que é esse time, né?
Vamos ver de onde que é esse time. Tentar descobrir aqui o time onde está o Ourinho. Já eu vou descobrir. Portanto, não tem, né? 28 anos. A menos que ele tenha aí muita vontade de retornar ao Brasil, mas existe a questão salarial. Bielorrússia. Dinamo Minsk da Bielorrússia. É lá que o Ourinho está jogando, tá bom? Tá respondido então aqui para o Gustavo Donegar, da Vila Georgina, em Campinas. 17h41, um rápido intervalo e já vamos atualizar o noticiário de Guarani e Ponte Preta e Guarani aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Incertezas fazem parte da vida, só não podem estar no controle. Por mais difícil que se torne o caminho, ele será mais um degrau da escada que levará à sua vitória. O importante é caminhar com as 3 amigas: fé,
confiança e alegria. Para qualquer coisa que você for fazer na vida, deve ter as 3 por perto. Essas amigas vão agir sempre que pensarem em desistir. Elas se lembrarão dos seus sonhos quando sua força estiver abalada. Elas vão despertar em você uma vontade enorme de começar e recomeçar quantas vezes for preciso. Jamais se desespere quando estiver em meio às aflições. Mantenha sua integridade emocional intacta. Claro que não é fácil, ainda mais quando a situação é desfavorável, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Eu não sei quais são os seus problemas, mas tenho certeza que eles serão resolvidos um por um. Por uma simples razão: você é capaz e basta acreditar. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas: Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h49 agora. Mande pra cá suas mensagens. 971021493. É legal demais ter a sua participação conosco nesse dia 15 de dezembro de 2023. Estamos hoje aqui uma vez mais com Gabriel Ribeiro na mesa de áudio. No coração, bem no coração da Rádio Bandeirantes, garantindo a qualidade de som digital. Lucas Pessoa no Switcher, ele fica ali no corte da imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse estúdio é o estúdio digital, já preparado para todas as plataformas. Estamos no FM 85,7 e também nos aplicativos. Você pode nos ouvir também no Band Rádios. É um aplicativo onde tem todas as emissoras do grupo Bandeirantes de Rádio. É só clicar nesse logotipo, tá aqui na espuma, na proteção do microfone, vai entrar lá as opções: São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Porto Alegre. Só clicar em cima de Campinas ou Ribeirão Preto e você já estará
ouvindo a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado para todos que estão nos acompanhando, qualquer que seja a plataforma que você está nos ouvindo. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. E muito crocante. E olha que tem diferentes casquinhas. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Vladimir Catarino chegando com as informações da Ponte Preta. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, falando da Ponte Preta. A Ponte que está muito perto de fechar a contratação, Batista, do Nilson Júnior, um atacante. Será esta, né, a se confirmar, a primeira contratação da Ponte Preta para a próxima temporada. O último clube no Brasil do Nilson Júnior foi o Sampaio Correia. Ele que está há um bom tempo jogando no futebol do Irã, 2 temporadas jogando no futebol iraniano, e agora ele tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro e a Ponte Preta se colocou como uma das boas opções para o Nilson Júnior. Deverá ser anunciado a qualquer momento como reforço da Ponte Preta para a temporada 2024. Além de trazer jogadores de fora, a Ponte também trabalha no sentido de manter aqueles que estão já em Campinas ou fizeram parte da última temporada, desta temporada que está encerrando. A Macaca já oficializou a proposta pela renovação, tanto do Elvis quanto do Pablo Diego. O meia Elvis e o Pablo Diego, atacante, jogadores que foram importantes demais na conquista do título da Série 2 do Campeonato Paulista, mas também na campanha de permanência da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Há já uma conversa adiantada para a renovação deles. Outro jogador que foi um baluarte desta campanha, desta temporada, é o goleiro Kaique França. A Ponte Preta quer contar com ele. Ele já tem contrato até o final do ano que vem, mas há sondagens ao assédio de outras equipes, então a Ponte está trabalhando intensamente aí para contar com o goleiro Kaique França para a próxima temporada. Goleiro muito importante, realmente, de muita qualidade. Ponte que não está tendo boas notícias fora de campo na questão administrativa e financeira. Ela foi condenada a pagar R$800 mil em 3 ações somadas. Determinação da Justiça. Casos do lateral direito Felipe Albuquerque e dos volantes Barreto e Neto Moura. Os créditos vão ser habilitados ao plano especial de pagamento trabalhista do clube, mas é mais uma notícia ruim, né? Já nos combalidos cofres da Ponte Preta. A Ponte que confirma a saída do Paulo Baia, ele foi devolvido, né? O empréstimo terminou, não foi renovado, ele foi emprestado junto ao Primavera e também não renovará o contrato com o Thales. O Thales deixa a Ponte, foram 15 jogos e 1 assistência, ele não vai ter o seu vínculo renovado. Boa sorte tanto ao Paulo Baia quanto ao Thales, né? Nesta sequência de carreira, não foram felizes, né? Ou pelo menos não tiveram uma sequência como titular ou titulares na equipe da Ponte Preta, mas são jogadores que têm sim condições de mostrar qualidade na próxima temporada em outras equipes. É a Ponte Preta, nesse trabalho aí de montagem do time, Ponte voltando a disputar a Série 1 do Campeonato Paulista e também focada em fazer uma campanha melhor na Série B do Campeonato Brasileiro em comparação à campanha deste ano. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Um final de semana premium. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece self-service premium no almoço todos os sábados e domingos. Buffet completo com churrasco, carne assada,
da melhor qualidade, nobres, importadas, um self-service requintado, também com comida japonesa. O self-service do Ponto 10, pizzaria e restaurante, agrada a todos os paladares e dietas também, pela diversidade de pratos, né? Servidos no Ponto 10, pizzaria e restaurante. É para se deliciar mesmo, também com a grande variedade de massas, peixes, queijos, legumes, saladas, feijoada. Tem feijoada também. Self-service premium. Buffet completo com churrasco aos sábados e aos domingos. No Ponto 10, pizzaria e restaurante. Na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Quer a sua confraternização de final de ano no Ponto 10, no sábado ou no domingo? Então agende lá pelo WhatsApp 19 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias. Ele vai te oferecer um desconto especial se o seu grupo for acima de 10 pessoas. Olha que legal, hein? Desconto especial no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante para grupos acima de 10 pessoas. Fique à vontade, seja muito bem recebido. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 17 horas e 57 minutos em Campinas. Ouvinte perguntando sobre essa questão dos jogadores, 3 jogadores, né? Que tiveram aí, no caso, o ganho de causa na Justiça do Trabalho. Já é fase de condenação, não tem o que fazer. São R$800 mil que a Ponte vai ter que pagar. Felipe Albuquerque, Barreto e também Neto Moura. Não tem o que fazer, está em fase de condenação. Mas aí é o seguinte, esses jogadores que entraram na Justiça e a Justiça do Trabalho deu ganho de causa, eles também, a Ponte corre o risco, por causa dessas ações, de entrar no Transferban? Não corre o risco de entrar no Transferban. Porque o Transferban, que é uma ferramenta para exigir que os clubes acertem os seus débitos, clubes, né, entre clubes ou jogadores, é uma ferramenta que é necessário entrar, além da Justiça do Trabalho, entrar com uma ação também, no caso CBF, que é a representante da FIFA, é um instrumento da FIFA. Então não é, por exemplo, o caso do Igor Vinícius. A Ponte está no Transferban, 250, 270 mil reais, algo parecido com isso, porque o advogado entrou, além da Justiça Trabalhista, entrou também com essa ação na FIFA. E aí a Ponte foi condenada, não pode inscrever nenhum jogador se não acertar o Transferban. Não é o caso desses 3. E estas ações, elas estão dentro de um balaio, um bojo de ações, né? Uma fila de credores, onde a Ponte conseguiu a aprovação na Justiça do Trabalho. Todas as ações vão para uma única vara e um percentual do faturamento vai para lá. Essas ações estão dentro daquelas que estão esperando para receber o pagamento. Então, pelo menos nesse aspecto, não sei nem se pode ser comemorado isso, mas é uma boa notícia, né? A Ponte vai ter que pagar, sim, vai ter que pagar 800 mil dividido em 3. Cada um aí tem que ter um pouco mais, né? Acho que o Felipe Albuquerque é 300 e pouco e os outros completam aí com 200 e alguma coisa. Então, vai ter que pagar do mesmo jeito, mas paga naquele plano de ação lá da Justiça Trabalhista. Pelo menos nisso, né, o CH? Tanta dificuldade que a Ponte está tendo com contas bloqueadas. Transferban
tem mais essas 3 ações, mas pelo menos isso não vai inviabilizar a vida da macaca. Desde que esse parcelamento, organização, seja aceito, né, Batista? Isso está tramitando ainda, existe uma chance muito grande para que efetivamente a ponte consiga organizar diante da sua realidade o pagamento dessas ações. Isso é muito preocupante. Enquanto não tiver sacramentado, vira um tormento. A cada notícia que aparece de caso novo, fica todo mundo muito preocupado. Eu acho legítimo o que a gente levantou hoje, é muito preocupante. E tem um outro detalhe, e uma outra pergunta que eu, pelo menos, não tenho resposta. E os problemas deste ano, do Hélio dos Anjos para cá, estarão incluídos dentro desse pacote ou não? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Porque a partir do momento que isso seja organizado, me parece que a condição é a seguinte: a partir da data, né, subsequente ao acordo, não pode mais acontecer nenhum tipo de problema. É mais ou menos a história da recuperação judicial. Em outros moldes, de uma outra situação, a gente está falando de problemas trabalhistas. Então, vamos ver, vamos torcer para que dê tudo certo, mas a coisa eu acho bem mais complexa do que está parecendo. Mas se a ponte está se mexendo e procurando este caminho, é um caminho muito interessante, desde que a justiça acolha e possa aceitar, Batista. Olha, só para relatar aqui os valores corretos. O lateral Felipe Albuquerque, R$548,12. Pagamento de direito de imagem, férias, FGTS, 13º e premiação. Barreto, R$383.664,78. Portanto, é o maior valor é do Barreto, né? Neto Moura, R$211.496,35. Os 3 reivindicaram a mesma coisa. Questão do Barreto envolve uma outra questão, que foi o acréscimo de reajuste salarial. Ele está reivindicando, não foi pago, mas tinha um reajuste. E os demais todos é a mesma coisa, né? Direito de imagem, férias, FGTS, 13º e premiação. Eles estão reclamando na Justiça Trabalhista. E a ponte foi condenada, já está em fase de condenação, não cabe recurso. Quando chega nessa fase, não cabe recurso e a ponte terá que efetuar o pagamento. Portanto, está aí R$800 mil, arredondando no total, e a ponte terá que arcar com esses custos. Bem, é o seguinte, vamos seguindo aqui com o programa. Antes, deixa eu só dar um recado da Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado, prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. A Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como, por exemplo, Motobomba Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você está querendo, é o seguinte: tem uma piscina, está querendo reformá-la, pode contar também com a Renova Piscinas, que tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados e projetos. Tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda.
Para saber mais, dá uma entrada lá no site renovapiscinas.com.br. Tem também um telefone celular para você fazer o contato. É 98831-3199. 98831-3199. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Bandeirantes. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. 18h06, portanto já é boa noite. 18h06, alô Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô Batista, boa noite. Com essa baita dessa lua, né? É difícil a gente falar boa noite, mas é boa noite, você tem razão. Você tem razão. Hoje o Tigrão entrando com um pouquinho de atraso aqui, porque o dia foi bravo, mas está tudo certo. No Fala Galera de hoje, dentro das possibilidades financeiras do Guarani, quem você traria para substituir Bruninho e Bruno José? E dentro das possibilidades financeiras da Ponte, quem você traria para substituir Fábio Sanches e Arthur? Aí é o seguinte... Hoje o meu Fala Galera vai ser o mais curto da história. Não faço indicações nominais de jogadores. Quando o jogador entra na pauta, mesmo que ainda seja um início de especulação, eu opino. Acho bom, acho ruim, acho que resolve, acho que não resolve. Contratou, foi uma boa contratação ou foi uma contratação ruim. Agora, sem nomes, sendo colocados na baila pela nossa equipe de produção e pela nossa equipe de reportagem, eu dizia, eu contrataria aquele cara lá. Eu posso elogiar um jogador de uma equipe, de outra, mas Fala Galera curtinho. Acho que há incompatibilidade de função eu ficar aqui indicando o jogador, tá? Então, eu acho que o torcedor tem esse direito. Eu não vou fazer indicação nominal. Agora, se até o final do programa o Batista colocar 10 especulações para a Ponte e 10 do Guarani, que já está na nossa pauta, aí eu opino sobre as 10. Agora, fazer uma indicação partindo do zero, como se eu fosse olheiro da Ponte ou do Guarani, ou executivo de futebol da Ponte ou do Guarani, primeiro que eu não ganho para isso. Eu ganho aqui para comentar os fatos. Eu acho que há uma completa incompatibilidade de função. Então, Fala Galera de hoje está sensacional. Mas para o torcedor, para mim não, Batista. Então, Tigrão, eu sigo com você, né? Especulação é o que mais nós temos aqui. Nesse período, o que tem de especulação é uma grandeza. Auremir fechou com a Chapecoense para a próxima temporada. Guarani deveria ter tentado o Auremir, que já jogou bem pela equipe do Guarani em Tigrão. Auremir, salvo engano de minha parte, estava no Cuiabá e não jogou, entrou uma partida ou outra. Eu acho que é um jogador que quando jogou no Guarani, lá atrás, era muito bom, tanto é que saiu muito valorizado e a torcida lamentou a sua saída. Hoje, para mim, já não é mais uma boa indicação. E para você, CH, opine também, por favor. Auremir? É. Batista, faz tanto tempo que ele passou no Guarani, nem sei como é que ele tá. Ele andou aparecendo aí, como o Tigrão disse. Eu não sei qual a situação dele, não. Faz tanto tempo. Ele era um jogador muito competente. Hoje eu não sei como é que ele tá, não. Sinceramente. Ok, Auremir, que estava no CRB, né? 32 anos, fechou no com Cuiabá, a Chape. No Cuiabá foi o ano passado, esse ano no CRB. CRB, 36 jogos. Pelo CRB, 1 gol marcado. Antes ele estava no Goiás. Em 2022, jogou 38 jogos. Em 2022, 1 gol marcado. Ele virou reserva do Falcão, né? Aliás, o Falcão, para mim, um dos melhores volantes da Série B. Falcão joga muito. E ele virou reserva, é verdade. Você tem razão, Batista. Não jogou porque o Falcão arrebenta. Realmente, é verdade. Falcão é ABC? Não, CRB. CRB, no Falcão. CRB. Jogou CRB. aqui contra a Ponte. Barbudo.
Barbudo, bom jogador, bolão. Eu acabei de dizer, mas eu não vou dizer indico para a Ponte ou para o Guarani. Só quero endossar isso que o CH acabou de dizer. Prestei bastante atenção no Falcão, volantão, moderno, sai para o jogo, marcador, porte, grandão, muito bom jogador. Agora, cabe às diretorias dos nossos clubes se aprofundar no assunto. Eu não estou fazendo indicação, não, nem para a Ponte, nem para o Guarani. Se um dia eu trabalhar num clube, também não tenho nenhuma pretensão, eu desligo a chavinha do microfone aqui e penduro. Aí o dia que eu não estiver mais no clube, eu posso voltar. Agora, enquanto eu estiver na emissora, não. Contrata esse que é bonzão. Agora, se o nome vem na mesa, é função minha. Acho que pode dar certo ou pode não dar certo. Agora, indicação não estou nem indicando, mas gosto demais. Demais. Prestei muita atenção nesse jogador, porte mesmo de volante, mas de volante com vigor de marcação e boa fluência de jogo. Falcão. Esse é o cara que comandava o meio-campo da equipe do CRB. Fala, Batista, posso ajudar o Tigrão aí com 2 nomes? Pode, ué, fala aí. Matheus Friso ou Bruno Nazário, pro Guarani. Anderson Cordeiro ou Diego Quirino, do Ituano. Abraços, Felipe Augusto do Bonfim. Eu sou fã do CH. Manda um abraço aí pra ele. Então vamos opinar, né? Você está dizendo, o Tigrão acabou de falar, põe na mesa que eu opino. Matheus Friso já foi pro Vitória. Bruno Nazário está sem clube. Foi oferecido para o Guarani. Não sei se o Guarani vai querer negociar, né? Ele pertence... Bananeira que já deu caixa, eu não traria. Bruno Nazário? Isso. Anderson Cordeiro. Anderson Cordeiro também não traria. Não? Não. Diego Quirino, do Ituano. Centroavante? Centroavante. Trombador, rompedor. Ele não é nem para a função do Bruninho e nem para a função do Bruno José. Esse seria assim, muito longe em termos de características para o lugar do Derek ou do Bruno Mendes. Gosto. Esse eu traria. E você, CH, desses citados aí, traria algum ou não? Pode repetir os nomes, por favor? Matheus Friso ou Bruno Nazário? Anderson Cordeiro ou Diego Quirino do Ituano? Entre Nazário e Friso, Friso. E o segundo, as 2 opções, por favor? Diego Quirino do Ituano ou Anderson Cordeiro? Anderson Cordeiro não, Quirino, ponto de interrogação. São jogadores aí, mas o Friso já está empregado, né? Já arrumou serviço, né, Batista? Vitória. Vitória que está levando o Bidu do Corinthians, hein? Informação de última apuração aqui. Bidu está indo pro Vitória. Anderson Cordeiro, 25 anos, jogou no ABC. Ele veio na janela de transferências. Ele estava fora, estava na Coreia do Sul e foi repatriado pelo ABC. Fez 14 jogos e marcou 1 gol. E parece bom jogador, né? Foi repatriado, estava na Coreia há bastante tempo e foi repatriado pelo ABC. O ABC caiu, é verdade, mas tinha lá nas suas fileiras alguns jogadores extremamente interessantes. Olha aqui, o ouvinte está sugerindo alguns nomes também. Então vamos lá, o Tigrão falou, põe na mesa que eu opino. Então, opine, especialmente para o Alex de Valinhos. Deve ser seu vizinho aí, o Tigrão. Tenho aqui alguns nomes. Que os caras de Valinhos adoram, eu não sou, né? Eu sou valiense por adoção. Moro aqui há 20 anos. Pouquinho, 20 anos completando agora em dezembro. Vamos lá. Eu não sou, então, eu sou de Campinas e moro em Valinhos com muita honra. Mas os caras genuinamente valiense, os mais antigos, não é palhaçada que eu vou dizer, não. Eles gostam, eles se auto-intitulam
pé de figo, viu, ô Batista? Falar com uns políticos aí, alô, pessoal de Valinhos, vamos dar o título aí de cidadão valinhense pro Tigrão, hein? 20 anos, o cara já virou comedor de figo, hein? Gabriel e Chico Kim, ambos do Mirassol, Tigrão, opine. Bruno Mezenga, centroavante do Santos. Gabriel, bolão, mas muito caro, muito disputado pelo mercado. Chico Kim, não traria. E o Bruno Mezenga? Não jogou no Santos, né? Não jogou. Tudo bem que lá o menino, o centroavante, é muito bom jogador. Marcos Leonardo. Parece que é meio complicadinho assim, comportamento, alguma coisa que chega pra gente. Mas é muito bom jogador e deve jogar na Itália na próxima temporada. Mas o Mezengão teve um campeonato mágico aí na Ferroviária, né? Se valorizou demais. Ele tá quase no padrão do Quirino, mesmo estilo. Só que eu acho que o Quirino tá ainda com mais abacaxi. Então também eu não traria o Mezenga, não. E para você, CH, também a sua opinião sobre esses jogadores citados pelo Alex de Valinhos. Eu gosto do Chico Kim. Os outros dois, não. Gosto do Chico Kim, dos 3 citados aí. Eu achei que o Tigrão ia falar que o Bruno Mezenga bom era o da novela. Mas ele passou batido, né? O Tigrão que é noveleiro. Anderson Cordeiro entrou e fez uma fumaça desgraçada em cima do Guarani. Batista foi difícil ver. Eu achei muito bom o jogador. Tá dizendo aqui o ouvinte. Ouvinte Bugrino. Ele tá falando aquele jogo lá que o Guarani perdeu pro ABC, né? 3-2. Então, mas ele fez quantos jogos? 14. Quantos gols? 1. Ele é atacante? Ele é meio atacante, né? Tá bom, muito pouco, né? Muito pouco. Atacante tem que atacar e meter na rede. Mas faz fumaça. Quem faz fumaça é balão de São João quando cai no mato seco. O assunto tá quente, então é hora de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com ele é o motor do seu carro que não esquenta. Você sabia que uma das principais causas de problemas do motor é devido ao superaquecimento? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o indicado no manual do carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h20, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar o jogo que deu o título para o Palmeiras de campeão brasileiro, 12º título do Verdão na história da competição. O jogo é realizado no último dia 6 de dezembro, uma quarta-feira no estádio do Mineirão. Palmeiras na ocasião atuou com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, depois Estevam, Richard Rios, Atuesta, Zé Rafael, depois Fabinho e Vanderlan, Veiga, Breno Lopes, depois Arthur, Hendrick, depois Flaco Lopes. O Cruzeiro de Rafael Cabral, William, João Marcelo, Luciano Castanho e Mardon, Ian Lucas, Lucas Silva, Japa e Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes entraram ainda no decorrer do jogo.
Kaique, além das presenças de Fernando Henrique, Nicão e Robert. Os gols do jogo: Palmeiras abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com o Hendrick e Nicão, aos 34 minutos da etapa final, empatou para o time mineiro. A arbitragem foi de Anderson Daronco e o público no Mineirão de quase 45 mil torcedores. Esse é o jogo, a ficha técnica que deu 12º título ao Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18h26 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, vamos falar do Guarani, né? Mais informações do Bugre, Guarani que tem a representação marcada para o próximo dia 26, daqui 11 dias, portanto, o Guarani recomeça dentro de campo o trabalho visando aí a temporada 2024, Série 1 do Campeonato Paulista, Série B do Campeonato Brasileiro. As metas do Guarani para a temporada que vem, Batista, já estão muito bem definidas, né? O Guarani espera pelo menos a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, num grupo difícil, e também o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, o acesso que quase chegou nesse ano de 2023, a expectativa, o objetivo da diretoria é que ele aconteça na próxima temporada. Um dos principais destaques do Guarani nesta temporada foi o Diogo Matheus, né, o lateral direito, deu assistências importantes para gols e também foi capitão do time em quase todo o campeonato. A diretoria quer a permanência dele, né? Está trabalhando com a permanência do Diogo Matheus, mas é claro, a gente entende, né? O mercado ele é bastante vasto, muitos clubes interessados, então não dá para se cravar que ele vai permanecer, mesmo esse sendo um desejo da diretoria. Exatamente não podendo cravar a permanência do Diogo Matheus, é que a diretoria do Guarani, ela faz aí uma busca também por outras opções para a lateral direita, dentro daquela premissa de sempre ter 2 jogadores de qualidade para mato. Por isso, a pré-temporada do Guarani não vai poder ser no estádio, mas também com pintura, né, do Brinco de Ouro. O verde está ficando mais verde, mais bonito no Brinco de Ouro. É toda uma ação da diretoria para modernizar o estádio Alviverde. Isso passa por todo cuidado, por pintura, por manutenção, para que a casa do Guarani possa estar totalmente em ordem e preparada para a próxima temporada, já a partir de janeiro, com a disputa do Campeonato Paulista da Série 1 e também no segundo semestre, com a bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, portanto, nesta preparação e planejamento para a temporada do ano que vem, que seja, a gente já deseja uma temporada de muito sucesso para o Guarani. Batista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. Você vai se surpreender, viu? Experimentando, saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê, sensacional. Aroma das Ervas da família Sato. Antônio Pai é o Sato e o Glauco Sato é o filho. É, Antônio Sato é o pai
e Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h31 em Campinas. Vamos lá, Tigrão opinando sobre o Guarani. Processo de montagem para a disputa do Campeonato Paulista. A preocupação enorme do torcedor bugrino sobre a questão de montagem. Então, vai mais um nome. É o Rafael do Jardim Campos Elíseos para você analisar. Tá dizendo aqui, deixa eu ver aqui, não, esse não, tá dizendo aqui, Batista, vou comprar um rádio atualizado novo para voltar a ouvir vocês, abraços, Roberto Japonês. Abraço para você, Roberto, muito obrigado aí pela sua participação, hein? Tá falando aqui, tinha um aqui que sugeriu um nome para o Tigrão analisar, mas não estou conseguindo encontrar. Já eu encontro. Ele sugeriu um nome, não estou lembrando aqui, de jogador, já que o Tigrão disse que é só sugerir. Tá aqui, ó. Anderson Conceição. E aí, Tigrão, o que você acha? Zagueiraço, gosto. Não é técnico, mas é um zagueiro vigoroso, bem posicionado e impõe respeito. Acho que, não sei se é sugestão para a Ponte ou para o Guarani, que nós falamos aí do Fábio Sanches, né? Guarani. Pro Guarani? Como nós não sabemos se quem fica e quem sai, eu acho um bom nome, eu contrataria. E para você, CH, Anderson Conceição. Bom nome. Jogador interessante. Serve para jogar nos dois times. Zagueiro viril, firme, eu gosto. 34 anos. 22 jogos pelo CRB. 1 gol marcado. Antes ele jogou pelo Vasco. Fez apenas um jogo em 2023. Mas em 2022, pelo Vasco, 50 jogos e 1 gol marcado. Em 2021, pelo Cuiabá, 27 jogos realizados. Em 2020, ainda pelo Cuiabá, 44 jogos, 4 gols marcados. Tá vendo? E 2019, Cuiabá, 28 jogos, 2 gols marcados. Joga bastante, é muito gol. Veja, o Fábio Sanches teve 2 temporadas e meia pela Ponte. E a gente está lamentando a saída dele. Fez 1 gol. Veja aí, você falou 4 aqui, 1 ali, mais 2 ali, mais 10 gols. Aí no total, se eu fiz a conta certa aqui. Nesse período, claro, que é maior do que o do Fábio Sanches na Ponte, mas não é muito, não. Fábio Sanches chegou na Ponte em 21. Veja, você pegar o recorte aí do Conceição, dentro desse mesmo período, seja lá onde ele estiver jogando, inclusive em Série A, Cuiabá, Vasco, né? Ele é um zagueiro interessante e com custo-benefício bom. Você vê 40 jogos, 30 jogos, 28 jogos. Dura você pegar jogador que o time jogou 70, 65 vezes. Quantos jogos ele jogou? 6. E ainda jogou 6, mas partes de jogos. Entrou com o jogo em andamento. Então é complicado. Você vê que o cara joga bastante. Mas já tem 34. Mas eu acho que dentro da atual realidade do futebol, para zagueiro, se você falar lateral, já fico com o pé atrás. Porque lateral corre mais do que zagueiro, né? Não preciso nem dizer por quê. Lateral tem que atacar e tem que laterar. É complicado. E tem que chegar rápido, e tem que tocar e sair para receber na frente, tem que ter sprint. Agora, o zagueiro que se posiciona bem, e que está bem fisicamente, que tem um pouco de velocidade ainda para fazer uma cobertura e tal, tudo certo. Tiver bem, joelhão legal, tornozelo legal, próstata legal, tá tudo bem. É um nome interessante, sim. Bem sugerido. Botou na mesa e eu analiso. E no panorama do Guarani, preocupante. Oi, Batista, tá rindo por quê?
Não, se for, tem que estar legal, a próstata tem que estar legal. O que tem a ver a próstata do cara? Batista, você tomou a primeira dedada com quantos anos? Todos nós, acima de 50 anos... 50? Dizem 45, né? A partir de 45. Mas os homens não fazem isso e é uma besteira imensa. Besteira? Eu faço... Muito por conta de piadas ridículas que são feitas, né? Desse tipo. Tem que fazer o exame de próstata, é a única maneira que tem de evitar o câncer de próstata que mata muito no Brasil. Mata muito. E eu gosto de brincar, tal, descontrair, mas eu faço exame de toque e PSA, que não adianta, e também isso não quer dizer que eu não vou ter problema ou já não tenha problema, isso não quer dizer nada. Mas eu faço a prevenção para que não venha amanhã ou depois um filho meu, uma filha, a minha mulher fala assim, tá vendo? Seu cabeça dura, fica aí com preconceito, com machismo, agora vai lá, vai para essa cirurgia doída. Isso não quer dizer que eu não tenha que passar por isso, porque o índice de homens acima de 50 anos com câncer de próstata é muito alto, especialmente acima de 60, que já é o meu caso, tenho 66. Mas eu faço a prevenção, volto a dizer, não é nada de 100% de segurança. Mas você minimamente tem a chance, se tiver um tumor, de descobrir no começo. E aí a chance de recuperação plena, de cura total, é de 85% a 90%. Agora, pegou já com metástase, já irradiou, já desencapsulou, né, da próstata, não está encapsulado dentro da próstata, já saiu dali, já está em bexiga, uretra e outros órgãos, aí é complicado, aí já é mais difícil. Tem chance também, mas a chance diminui. Então eu faço, para quem está ouvindo aí, já que nós acabamos agora há pouco, Novembro Azul, uma campanha de prevenção nacional contra o câncer de próstata, eu faço exame de toque e PSA e vai ter piadinha aí, falar, nossa, o Tigrão não via a hora, tal. Pode brincar, não tem problema. Eu faço desde os 40 anos. Mais alguns nomes passados aqui... Não, só ia falar do Diogo Matheus, que é preocupante essa, né, possibilidade aí de interesse do Ceará e tal. O Diogo Matheus, bem fisicamente, é um dos melhores laterais de lado direito, de beirada direita, laterais direitos, destros, do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, se o Guarani puder, já que o jogador está bem aclimatado, já é de confiança, já conhece a cultura do clube, só tem que estar bem fisicamente. De vez em quando ele dá umas arriadas que assustam. Mas ele estando com gás, muito bom jogador. Só para já entrar aí no panorama que nos foi passado no noticiário completo e objetivo que nos foi passado aí pelo Vladimir Catarino. Carlinho Japonês está sugerindo Vitinho, meia do São Bernardo, e Felipe Matheus do Criciúma. Dois bons nomes, dois canhotos. O Vitinho, faz algum tempo que eu não vejo assim no detalhe, mas toda vez que vi, gostei. Inclusive naquele campeonato de 2020, que a Ponte quase caiu, o campeonato da pandemia, no jogo da Ponte contra o São Bernardo, ele marcou gol, é canhoto. E o Felipe Matheus do Criciúma, bom, ele botou aquele meia do Santos, do Corinthians, como é que chama ele? Conhecidíssimo. Lucas Lima? Não, do Criciúma agora. Botou no banco, já lembro o nome dele aqui. Tô vendo ele bater na bola, tô vendo o rosto dele, mas não tô... Tá fugindo o nome aqui. Meia, canhoto do Criciúma. Diego Torres. Não. No ano passado, jogou no Corinthians recentemente, foi revelado no Santos. Belíssimo jogador. Marquinhos o Felipe Gabriel. Matheus botou ele no banco. Marquinhos Gabriel. Esse cara sumiu, de vez em quando dá um branco, fazer o quê? O Marquinhos Gabriel é um jogador badalado, mercado nacional e internacional. O Felipe Matheus botou ele no banco. No ano passado jogávamos os dois juntos. Esse ano, a configuração do Cláudio Tencati foi outra. Foi com um meia só e 3 marcadores. 3 jogadores mais de pegada. E liberdade para o Felipe Matheus, que é muito bom. 2 bons nomes sugeridos aí pelo Carlinho Japonês. Sugeriu o nome, eu analiso. Botou na mesa, eu falo mesmo.
E você, Agora, CH? é isso aí. CH? Oi, Batista, qual é a pergunta? Vitinho. Vitinho? Vitinho do São Bernardo. São Bernardo. Não gosto. Não contrataria. E o Felipe Matheus, do Criciúma. Esse já é mais interessante, né? Mas é pra quem? Pro Guarani ou pra Ponte? Guarani. Interessante. Bom jogador. Olha, esse Vitinho do São Bernardo, né, que o Carlinho japonês está sugerindo, ele tem 33 anos, já é veterano. Pelo São Bernardo, em 2023, 9 jogos, 4 gols e 4 assistências. Extremamente interessante, hein? Marcou 4 gols em 9 jogos. Não é pouco, e deu 4 assistências. Cara do passe. Em 2022, 29 jogos pelo São Bernardo, 5 gols marcados. É um belo jogador. Se tiver a condição de trazer, acredito que seria importante, sim, para o time do Guarani. Ele não é atacante, ele é meia, tá? É meia de chegada, mas não é atacante. Pesquisa melhor isso aí, tá? Pesquisa tudo. Pesquisa tudo, não só os números dele. Pesquisa tudo e você vai mudar de opinião. Estou analisando a performance dele, né, como jogador de futebol. Não conheço o extracampo, não conheço nada. Ele é um meio ofensivo, quase que como um atacante. É o chamado ponta de lança que existia antigamente. É que o Batista, ele só fica no sofá e corre, entendeu? Não é sofá score, Tigo, é sofa score. Olha, ele não conseguiu decorar o nome do troço. Não, você falou claramente lá nos donos da bola, sofá corre. Mas esse restinho de ano ele o interessante é que a câmera corta para ele, né? Nós temos aqui um especialista. Nós temos aqui o Lucas Pessoa, que é um profissional da mais alta qualidade. Aí faz o corte da câmera quando o Tigrão está falando e aparece a cadeira. Você não sabe aparece a voz do aqui, Tigrão e a cadeira. Eu tenho que colocar uma boca na cadeira. Pelo menos aí a cadeira faz a... Olha eu aqui, ó. Agora você não sim, sabe né? o que aconteceu. Eu tô aqui num estúdio que tem um banheiro aqui anexo, né? Estúdio. Você tem que correr pro banheiro. Não! Disparou a válvula hidra. Tava inundando tudo aqui, pô. E eu fui lá, dei umas porradas nela, porque eu tentei com jeitinho, e tá, aperta, puxa a canopla pra cá, puxa pra lá. Falei, não, enroscou o mecanismo acionador. Eu não quero nem imaginar, né? Uma situação, o cara falando e sentado no vaso. Não estava sentado, ela disparou sozinha, é o calor. Até a válvula hidra tá incomodada. E eu duvido que isso tenha acontecido. Aí, Sabe por que eu duvido virei ou não? pra lá, virei pra cá, e ela disparada, e gastando água. E começando a encher aqui o vaso aí. Não tava vencendo mais. Eu dei-lhe uma porrada, parou na hora. Tem hora que eu não gosto de violência. Mas tem hora que você tem que apelar pra ignorância. Por isso que eu tava indo e voltando. Você me chamava, eu ia lá e dava uma ajeitada. Voltava. Aí, agora na última que eu dei a porrada, parou. Agora você vai me ver aqui até o final do programa. Se essa filha de uma mãe não disparar de novo. Opa! Olha, o Rodrigo Oliveira tá dizendo, olá, boa tarde. Operei da próstata com 43 anos de idade. Olha lá. E só descobri o problema, pois comecei a fazer os exames desde os 40 anos. É o meu caso. Estou com um PSA zerado e muito bem, graças a Deus. Olha aí, trabalhando e curtindo a programação da Band. Torcendo pelo meu bugre. Forte abraço. Hoje tenho 55 anos de idade. Muito importante a prevenção. Abraços. Ele ilustrou o que eu falei. Eu comecei com 40. Sempre deu legal e tal. É normal, depois de uma certa idade, para não ficar estendendo no tema, que aqui não é uma aula, não é um programa de medicina, com aula de médico, que ninguém é médico, mas é muito normal você ter
PB. Eu tenho isso, ainda de uma forma muito administrável. Hiperplasia benigna da próstata. O que é isso? É um aumento natural e você tem que fazer também o ultrassom que mede o peso da próstata. O peso dela. Pelo ultrassom ele calcula o peso. Então, olha, está maior do que o normal. Isso começa já, às vezes, a prender um pouquinho a urina e tal, mas não prender. Já não é mais aquele jato abundante, né? Então o médico vai controlando e fala, não, o tamanho está compatível com a tua idade, está dentro. Então, receita um remedinho para retardar ao máximo esse crescimento. Mas não é tumor, é um aumento. O nome do quadro clínico é HPB, P de pato, B de bola. Hiperplasia prostática benigna. Ou HPP, hiperplasia benigna da próstata, na mesma. Hiperplasia, crescimento, crescimento. Agora, esse exame, né, para quem anda aí com bobagem na cabeça, com preconceito, esse exame, pelo menos do ultrassom de abdômen total, associado ao exame de toque, que é desagradável, mas necessário, associado ao exame de PSA, que mede uma enzima no sangue, que é o indicador, é o sinalizador de existência de tumor ou não, quando o resultado dá acima de 4. Quando ele dá acima de 4, não quer dizer que você tem o tumor. Pode ser também uma prostatite. Agora, quando já deu acima de 4, apareceu um marcador aí que para o médico levanta uma lebre. Aí ele te manda para uma biópsia. Agradecer aqui o Rodrigo Oliveira, né, que compartilhou a sua vida pessoal, mas importante sim, para ajudar aqui na prevenção. A todos. 18h48 em Campinas. Alô, amantes de churrasco. Vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram aqui em Campinas. É a Mites Beef. Mites Beef Casa de Carnes. Possui uma equipe preparada para te atender e proporcionar a você os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento um sucesso, a Mites Beef também oferece esse serviço para você. Com os especialistas da Mites Beef na grelha, o seu churrasco será inesquecível. E você vai ganhar desconto especial se seguir no Instagram a Mites Beef, @Mites Beef Casa de Carnes. Você ganha um desconto especial só pelo fato de você seguir o @Mites Beef Casa de Carnes. Não perca esta grande oportunidade. Para mais informações, ligue 19 é o código de área e o número 3294-7003. 3294-7003. Faça uma visita à Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. 18h50, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Boa tarde. Orlando aqui de Cambuí, Minas Gerais. Manda Batista, bucha. essa diretoria do Guarani tá dormindo. Por que já vai buscar o Paulo Baia? A ponte dispensou? Outra coisa, tem um centroavante lá, Capivariano, faz gol adoidado. Por que agora não vai buscar ele? Orlando aqui de Cambuí. Valeu, um abraço, Orlando, aí em Cambuí, mais um. Gleger, todos da rádio aí. Tigrão, meu querido, seguinte, vou falar a galera de hoje, eu nem vou opinar. Eu queria fazer uma pergunta pro Tigrão e pra vocês aí. Como é que tá o andamento dos moleques e do Kaique França? Porque o que a gente tá vendo aí, mano, o Bigatti vai ter que colocar moleque da base pra jogar o Campeonato Paulista no começo, até tentar estabilizar essa parte financeira do clube que tá complicada. Tem um lateral direito muito bom, que já tá subindo, tá treinando vai treinar com os profissional já, mas
E os moleques que eu falo é o Leonardo, o Felipinho e o Amaral. E o Luiz Felipe, quem que a Ponte já realmente você acha que vai ficar para o ano que vem, ô Tigrão? E quem você acha que vai embora? Eu acho que a situação do Amaral, do Felipinho e do Leonardo e do Luiz Felipe, a ligação dele, a gravação dele estava um pouco ruim. Mas eu entendi esses 3 nomes, todos eles têm contrato. Então, para que eles deixem a Ponte, quem for levar vai ter que pagar, fazer uma compensação financeira. Então, a probabilidade de ficar é maior. O mesmo se aplica ao Kaique França, que ele também perguntou. Só que o Kaique França já há uma valorização acima e já há clube de Série A. E aí, claro, que apesar do contrato, existe uma multa que pode ser negociada. Acredito muito pouco na permanência do Kaique França. O último interesse aí agora foi do Vitória. E depois do Kaique França, o nosso querido ouvinte falou mais um nome, mas insisto, de novo, a gravação dele estava ruim, não sei se você captou o segundo nome, ele falou 5. Kaique França, depois mais um que eu não consegui entender, e depois os 3 meninos volantes, Felipinho, Amaral e Leonardo. Então eu falei de 4, o quinto, que foi o segundo na ordem, eu não consegui ouvir. Luiz Felipe. Então foram 6 que ele falou, porque o Luiz Felipe ele falou depois do tripé de meio campo. Luiz Felipe também tem contrato, segundo o que me consta. Então, são jogadores com maiores possibilidades de permanecer, porque eles estão presos a um contrato, e desde que a Ponte não cometa nenhuma falha administrativa que justifique a quebra de contrato por atraso de recolhimento de fundo de garantia ou de salários, comprovado na Justiça do Trabalho, e aí a Justiça não tem nenhum tipo de titubeio. Ela não pipoca. Ela vai e libera o cara para trabalhar em outro lugar. Então, a Ponte estando, não tomando, acho que são 90 dias, sem recolher fundo de garantia e 3 meses de salário. Não deixando estourar esses limites, sem nenhum recolhimento, sem nenhum pagamento, tem que pagar para levar o jogador embora. Então, a chance de permanecer é maior. Mas ele falou mais um aí depois do Kaique França, que realmente eu não consegui entender, que estava muito abafada a gravação dele. Elvis. O Elvis. Então, eu não consegui. O Elvis, a Ponte está trabalhando, você informou aí outro dia, né, Batista? Sim. E o Catarino também. A Ponte está trabalhando bastante, até com alguma possibilidade de melhorar um pouquinho a ferpa dele, o couro de rato, os vencimentos, o ordenado, para segurar o Elvis. E até você perguntava, a Ponte age com correção ou não? Você acha que está certo ou não? Eu concordei, o CH não. Eu acho que a Ponte não deve medir esforços para manter o Elvis, porque é uma característica que ele tem por inteiro, que está absolutamente em extinção no futebol brasileiro. Olha, é o seguinte, o ouvinte anterior, né, o Oswaldo, lá de Cambuí, Minas Gerais, falou do centroavante do Capivariano. É o Vinícius Popó. Ele estava lá no Operário lá de Ponta Grossa, no Paraná. Lá em 13 jogos ele marcou 3 gols, mas já foi contratado pelo CSA. CSA está na Série C do Campeonato Brasileiro, então ele vai disputar, né, a temporada 2024 pelo CSA. CSA não está querendo voltar para a Série B. E eu tenho um recado importante para você que está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes. A Aeropisos vai construir ou reformar. A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento, para deixar a sua casa mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. A Aeropisos
São 3 lojas em Campinas. Uma na região do Ouro Verde, Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. E no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram, @aeropisos, ou pelo Aerozap 19 98315 0091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. Intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Que o novo ano seja recebido com muita alegria e otimismo. Que o sucesso seja o destino final desta trilha e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que será construído em 2024. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Junto com a gente, KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Alguém especial está se formando e vem sendo esculpido pela vivência da história. Faça o que é necessário sem perder nenhum tempo. O tempo não espera pelos indecisos. Muitas vezes não temos a segunda chance. Mergulhe sem hesitação em busca dos seus sonhos. Você só saberá se o que vai encontrar é melhor do que o que você deixou para trás chegando lá. Gostaria de te desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos. Desejos grandes. E que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. A Rádio Bandeirantes deseja boas festas.
Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florense, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, gostoso, frito na hora, massa crocante, fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso. Então peça pastel pelo nome. Pastéis Irra, o tradicional pastel de Campinas. Há mais de 46 anos produzindo os melhores pastéis. Dos tradicionais, a grande variedade de sabores especiais, super recheados e muito bem temperados. Encontre nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que o Al Ahly do Egito será o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, que está sendo realizado na Arábia Saudita. Nesta sexta-feira, o time do Egito venceu o Al Ittihad da Arábia Saudita pelo placar de 3-1. A semifinal ocorrerá na próxima segunda-feira, às 13h30 no horário de Brasília. Na terça-feira, ocorrerá a outra semifinal entre Manchester City da Inglaterra diante do Urawa Reds do Japão. A decisão ocorrerá na próxima sexta-feira. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Sou Joe. 19h04 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Você participa 97102-1493. Batista, já entraram em contato comigo sobre a sugestão do programa da TV no Band Play. Paulo de Jaguariúna. O Paulo fez uma solicitação, né? Se não podia colocar o programa Os Donos da Bola da TV Band no Band Play. E eu até disse aqui no ar, vou encaminhar aqui para a engenharia. E mandei para o diretor, engenheiro-diretor aqui da Band, que é o Zé Newton. E ele, o Zé Newton, já tocou o negócio para frente, né? Bom, assim, trabalhar com pessoas competentes que não deixa o negócio parado. Pega e já toca para frente, resolve a coisa. E foi exatamente isso aqui que o Paulo de Jaguariúna está dizendo, que já entraram em contato com ele e também já estão aí trabalhando no sentido de resolver a questão. Abraço para você e para todos aí em Jaguariúna. Vamos aos assuntos do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas os comentaristas escolhem uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Trata-se do jogo do Campeonato Mundial de Clubes. Com o apoio da torcida, quase dividiu a arquibancada com os sauditas. O Al Ahly foi melhor do que o Al Ittihad e venceu a partida pelo placar de 3-1.
principal astro do Al Ittihad, o francês Karim Benzema, não teve boa atuação, perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando o placar ainda estava 1-0 para o Al Ahly. Depois ele marcou um gol, mas aí já estava 3-0 e o Al Ittihad foi eliminado da competição. Portanto, passa Al Ahly, time egípcio, e vai enfrentar o Fluminense. Fluminense pode encerrar um jejum brasileiro no Mundial de Clubes. Desde 2012, quando o Corinthians ganhou a competição, e desde então só derrotas em finais, até mesmo em semifinais, mas não tivemos nenhum brasileiro ganhando esta competição. Assunto 2. Empresa de Leila Pereira assume gestão do Arena Barueri por 35 anos. Presidente do Palmeiras deve investir mais de 500 milhões para melhorias do local e a instalação do gramado sintético, mas afirma que Verdão não deixará o Allianz Parque. Notícia 3. São Paulo lida com insatisfação do elenco por atrasos de salários enquanto busca reforços no mercado. Tricolor deve direitos de imagem e alguns jogadores deve direito de imagens, que direito de imagem faz parte do salário. E o São Paulo está devendo direito de imagem a alguns jogadores, enquanto outros também têm premiações e bônus a receber. Caleri tornou pública a irritação em resposta na rede social. Vamos lá, CH, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Eu quero falar do São Paulo. Está tentando montar um time forte para a Libertadores no ano que vem. O dirigente brasileiro é absolutamente irresponsável, né? Fala desse, daquele, contratações vultuosas e não paga o salário do grupo que acabou de ser campeão da Copa do Brasil. O Caleri está irritadíssimo com isso, com toda a razão. Mas porque tem investidor, porque a bilheteria, gente, isso não existe, precisa acabar com isso. Só que lá no São Paulo, os próprios homens que decidem quem fica ou não no poder, eles não tomam uma atitude, eles não largam o osso. Eles ficam lá entre eles, só troca o nome, mas o grupinho continua o mesmo. Só agora que quebraram lá a corrente do Corinthians, por exemplo. Mas só trocavam os nomes, mas o grupo era o mesmo. No São Paulo é a mesma coisa. O pessoal está empolgado, legal, trabalho ótimo do Dorival Júnior, tudo certo, mas desde que pague os caras em dia. Isso é uma tremenda picaretagem, eu não concordo com isso. Aí contrata o Luiz Gustavo a peso de ouro, vai renovar com o Lucas Moura. E o salário dos caras? Como é que faz? Então eu não consigo, sinceramente, esse tipo de coisa, Batista, não entra na minha cabeça, definitivamente. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje no programa A Sua Opinião? Bom, só complementando aí em 15 segundos o que o CH falou, é tão verdadeiro isso, que o São Paulo teve eleições no último final de semana e ninguém falou das eleições do São Paulo. O pau torou lá na Vila Belmiro, parou a votação, entrou o batalhão de choque, foi um inferno. E também não vai, isso aí também não leva a nada. Mas no São Paulo não tinha candidato de oposição. Para dizer que então o grupo, né, é esse. Então o presidente foi eleito, e já se sabia isso antes, porque não tinha inscrição de chapa de oposição. O presidente foi eleito por aclamação, só para ilustrar. E eu queria saber, Batista, se você tem a ficha técnica, só a escalação do Al Ittihad aí, do time do Benzema, tá fácil aí ou não? Não tá, o Tigrão, não tenho, né? Porque então eu vou desenvolvendo aqui. Boles. Eu desenvolvo aqui, se você depois achar, mas o time é milionário. O time levou grandes, inclusive tá lá o Romarinho. Eu sei que tem o Benzema, tem o Fabinho tá lá também, né?
Tem o Kanté, eu não tenho a escalação, mas são jogadores que foram jogadores badalados. Badaladíssimos. Que quando foram para lá, tiveram os nomes bastante divulgados. O Kanté, por exemplo, ele não disputou a última Copa do Mundo pela França porque ele se contundiu dias antes, ou semanas antes. É um volante, né? Cara, volante meia, chega na frente, marca e tal. Então, é um time milionário. E o que eu tenho a dizer? Esse é o tema que eu escolho e já finalizo. Para dizer que essa vitória do Al Hilal do Egito, que é continente africano, Egito que foi a grande sensação da última Copa do Mundo de 22, grande sensação no Catar, chegou nas semifinais, né? Veja você. Egito. É então, Al-Ahly, viu? Al-Ahly. Al-Ahly. Isso. Al-Ahly. Al-Hilal é outro. Al-Ahly, desculpa. É que são nomes não tão comuns no nosso dia a dia, mas eu me confundi. Então, o Egito, um centro futebolístico no mundo muito pouco desenvolvido, mas que começa a mostrar com esse resultado aí, que se bem que os jogadores da seleção, a maioria deles atua na Europa. Mas fica provado que o que aconteceu, a eliminação de Portugal, por exemplo, para do Egito, que não foi um mero acidente, uma zebra histórica de Copa do Mundo. Olha aí, um time já na semifinal e para o Fluminense, em termos de nomes, seria teoricamente muito mais difícil enfrentar a equipe da Arábia Saudita, o Al-Ittihad. Agora, esse Al-Ahly do Egito, que derrubou o milionário time árabe, pode, na prática, ser muito mais difícil pela energia dos jogadores, pela força física e por um pouco de técnica que eles têm. Essa técnica que é nata do continente africano, pode, apesar de alguma indisciplina tática, pode ser mais difícil para o Fluminense segunda-feira, esse time egípcio, do que o milionário time da Arábia Saudita. Então o Fluminense, que não durma de botinas, porque vai passar vergonha, como passou o Internacional, como passou o Atlético Mineiro, né, eliminado pelo Casablanca. Tomem cuidado. O Casablanca é Marrocos. Tomem cuidado, porque o bicho vai pegar segunda-feira. E, aparentemente, o Fluminense fez festa, foi bom. Tiraram o time milionário árabe do nosso caminho. Não se fiem nisso, que pode dar zebra. 19h13 em Campinas. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Vai viajar? Então procure um mecânico de sua confiança e faça uma revisão preventiva. E pode contar com todas as peças, porque a Rocha Autopeças tem tudo para o seu carro. Então acesse rochaautopeças.com.br, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite toda a equipe aí. Olha, quando eu ouvi essa notícia agora, de mais 3 jogadores entrando na justiça e ganhando em relação à Ponte Preta, eu estava pensando e o CH, ele falou algo que está dentro do meu linha de pensamento também. Todas as vezes que o presidente da Ponte Preta vem dar entrevista, ele sempre fala das dívidas antigas. E a minha questão é a seguinte: e amanhã, depois, quando ele sair, será que as dívidas
Ele vai deixar também como os demais deixaram? Ou ele está colocando a casa em ordem, pagando as dívidas antigas, mas deixando a casa em ordem? Diz aí alguma coisa sobre esse assunto aí, CH. Eu sei que você já falou alguma coisa nesse sentido. E abra esse espaço aí para o Tigrão também. Eu sou o Wagner aqui do São Gabriel. Um abraço para todos aí. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Só para repetir, né, a informação já amplamente veiculada aqui pela Bandeirantes, mas as 3 ações que o time da Ponte recebeu: Felipe Albuquerque, R$ 215.548,12. Barreto, R$ 383.664,78. E Neto Moura, R$ 211.496,35. A reivindicação é um conjunto de fatores, né? Direito de imagem que a Ponte não pagou, férias, FGTS, 13º e premiação. Os 3 jogadores estão reivindicando isso. Estão reivindicando? Não, né? Reivindicaram na peça acionária. E o caso do Barreto tem um acréscimo, que é uma questão de reajuste salarial, que ele também está cobrando. Somando tudo aí, arredondando, dá R$ 800 mil. Vai entrar lá num balaio onde a Ponte conseguiu a aprovação na Justiça. Todas as ações vão para uma única vara, um percentual de faturamento vai para lá, já é retido, e aí, consequentemente, tem uma fila imensa, né, de credores que vão recebendo na medida em que o dinheiro vai entrando. Mas e aí, CH, você foi acionado aqui e o ouvinte pediu também o comentário do Tigrão. Na verdade, a gente tem algumas perguntas que chegam todos os dias para a gente e nós não temos resposta. Por exemplo, os problemas desse ano. Eu fiz essa colocação hoje na hora do almoço, estou colocando agora de novo. Essa organização das dívidas, as dívidas contraídas nessa gestão deste ano, estarão também nesse bolo? Espero que estejam, mas é uma conjectura só que eu estou fazendo, não tenho certeza de nada. Eu me lembro na última vez que nós entrevistamos o Eberlin, daquele problema que teve quando os jogadores foram se reunir com a diretoria por algumas coisas atrasadas nesse Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que, entre outras coisas da entrevista, surgiu, e ele mesmo que acabou dizendo, sobre o atraso de salário dos próprios médicos da Ponte. Aí ele meio que elogiou os médicos, não, são verdadeiros pontepretanos que entendem a situação do clube, legal, perfeito, não é? Só que os caras têm que receber, trabalha, tem que receber. Eu sou terminantemente contra essa coisa. O futebol tem que parar de ser tocado na emoção, é na razão que tem que ser tocado. Não é possível tocar, tem que achar outra alternativa. Eu não estou corrigindo, eu estou dizendo o que eu penso. Trabalhou, tem que receber. E tem que estar com a casa em dia. Então veja só você, eu vou trazer o São Paulo para o cara. Eles acabaram de contratar peso de ouro o Luiz Gustavo, volante. Ex-futebol alemão, Luiz Gustavo, que foi volante de confiança do Felipão na Copa de 14. O cara ganha uma bala. E estão renovando com o Lucas Moura. Aí não paga o prêmio para os jogadores e salário e direito de imagem do Caleri, que levou esse time do São Paulo nas costas. Jogou machucado, boa parte. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. E isso não acontece só no São Paulo. Na maioria dos times do país. Sabe por quê? Porque os times são tocados por amadores. Por gente que ama o clube, mas não tem competência para tocar. Essa é a grande verdade. E aí, Tigrão, você foi citado, o ouvinte pediu bem também um rapidamente, comentário. a pergunta do ouvinte foi a seguinte, em cima dessa linha de administração. O atual presidente sempre cita dívidas das diretorias anteriores. E quando ele sair, ele vai deixar dívidas anteriores e da sua gestão ou o clube está resolvendo isso? A tendência
é que quando ele sair, e eu não sei quando ele vai sair, não temos bola de cristal, né? São 4 anos de mandato, mas ele tem direito à reeleição. Quando ele sair, não sei quando é, a tendência é que a dívida seja maior do que a que ele herdou. Sabe por quê? Porque tem correção. A dívida sobe diariamente. Além dos novos processos e novos credores, sobre o passivo inteiro, o antigo, o médio e o novo que ainda vai surgir, existe correção. Então, a tendência, se a ponte não fizer um saneamento financeiro, uma reengenharia, mediante uma parceria internacional de um grande investidor, virando SAF ou coisa do gênero, não precisa necessariamente ser uma SAF, mas se não for um aporte financeiro gigante aos moldes do Bragantino, a tendência, respondendo o que o ouvinte perguntou, ele vai deixar dívida também ou não? Não, claro que vai deixar. E elas serão maiores do que as que ele herdou, exatamente em função disso que eu acabei de dizer, a correção automática e diária do passivo. Bem, é o seguinte, o Tigrão, o ouvinte Léo do Centro está te corrigindo. Na Copa do Catar, não foi Egito, mas o Marrocos também na África. É verdade. E eu depois que falei, ele tem razão. Obrigado aí. Como é que é o nome dele, Batista? Léo é Léo do Centro. Léo, obrigado. Eu, como é o mesmo continente, eu fui traído aqui, mas foi o Marrocos, a grande sensação da Copa. Mas foi um ato falho meu aqui, né? Ambos países africanos, mas tá aí, né? Agora na Copa o Marrocos, agora o Egito pregando uma grande peça aí no milionário Al Ittihad da Arábia Saudita. Então vale o comentário do mesmo jeito, evolução muito grande e surpreendente às vezes e provocando zebras não programadas do futebol do continente africano. Renato Grácia está dizendo, Batista, a lamúria pelo Fábio Sanches só pode ser pela falta de jogadores no mercado, porque por algumas vezes este zagueiro entregou a rapadura, inclusive em derby. Está dizendo aqui o Renato Grácia com relação à saída do Fábio Sanches. Ele tem razão. No derby do primeiro turno da Série B, a Ponte ganhava o jogo até os 50 minutos e o Bruno Mendes empatou. A bola foi metida no fundo, gol da Fepasa, lado direito, e o Fábio Sanches foi com a perna mole. Era ele executar o corte, ele foi com a perna encolhida. Ele tem razão. Mas isso não quer dizer que o Fábio Sanches não tenha uma campanha boa na Ponte e não tenha também a sua saída lamentada. Ele teve mais altos do que baixos, é um bom zagueiro. Mas no derby em que o Guarani empatou e comemorou como se fosse vitória, Jé para a Ponte, de cabeça, cobrança de escanteio, e depois, em cima da linha praticamente, o Bruno Mendes, numa bola de fundo que era inteirinha do Fábio Sanches, e ele foi para a bola com calça jeans molhada. E a bola passou. Quando entrou, aquela chamada bola que não é para entrar e entrou, aí estava tudo desarrumado. Tanto é que ele não estava marcando o Bruno Mendes, porque ele saiu para fazer o corte, mas ele errou o bote na bola. Não era no atleta do Guarani, não. E aí houve o cruzamento, saiu o gol. O ouvinte tem razão. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Batista, boa tarde. Aqui é o Emerson. Agora de Valinhos, hein? Ponte Pretano. Ô Batista, só para explicar esse plano na Justiça do Trabalhista que a Ponte fez aí, né? Esse acordo, ele foi firmado, aprovado em outubro, no mês de outubro agora, né? Então esse programa aí, a Ponte optou por ele ao invés da recuperação judicial, que é o RJ. A Ponte optou por a advogada da Ponte. Por quê? Ele englobou todos os processos trabalhistas numa vara só, na TRT 15, aqui de Campinas. E a Ponte dispõe de um valor mensal de pagamento
em torno de R$120 mil por mês. Nisso ela tem, entrou todos os processos trabalhistas, tudo que ela estava devendo anteriormente a esta data. Então, e tanto é que pode entrar novos processos, que nem vai entrar esses dos R$800 mil, porém ele vai aumentando o valor mensal que a ponte dispõe para pagar a justiça trabalhista. Entendeu? É assim que funciona. Batista, eu acho, na minha opinião, foi muito inteligente aí da parte da advogada da Ponte Preta aí, da parte jurídica aí da ponte. Então, mesmo alguns processos anteriores a este, pode ainda vir a entrar junto com esse multante aí, só que os valores mensais vai tendo um reajuste. Mas não foge muito do que a ponte paga hoje, que é R$120 mil. Tá bom, Batista? Um abraço a todos aí. Um ótimo final de ano. Abraço, muito obrigado. Igualmente, você está absolutamente correto. São 72 parcelas de R$120 mil. Total de 8,64 milhões em 6 anos. A ponte, a partir de outubro, vem pagando esse valor referente à dívida consolidada em fase de execução, quando o clube entrou com o pedido em outubro de 2022 e engloba apenas processos trabalhistas. Não entram as ações originárias na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é o CNRD da CBF, que é justamente o tal do transfer ban, né? Portanto, não ocorre o caso desses 3 processos em novo transfer ban. A cada 10 meses haverá uma revisão do cenário, com análise de inclusão de novas execuções posteriores a outubro de 2022 nesse pacote. Provavelmente, como disse aí o ouvinte, né, que está bem informado, aumentando o valor da parcela. Então não é um reajuste automático, vai ser feita uma avaliação. E é a doutora Thalita, né, que conseguiu essa liminar, que foi acatada, portanto, suspendendo as execuções das ações trabalhistas. A justiça apontou que o clube tinha, à época que foi conseguido isso, 114 processos trabalhistas em curso, sendo 27 em fase de execução definitiva, total de 8,64 milhões, e 38 em execução provisória, montante de 11,1 milhões. Então, tá em cima da hora. Só nessas de execução em fase final, mais de 8 milhões. Deve ser o estágio desses 3 agora, 800 mil. Conta burra, rápida, simplista. Na próxima revisão, se a ponte está com uma parcela de 120 para 8 milhões e pouco, entram mais 800 mil, minimamente, só com essas 3 ações, que serão incorporadas no pacote, sobe mais 10%, 800 em 8 milhões. Mais 12 mil por mês, já iria para 132 a 135 mil. Isso tem que acabar, porque vai chegar um determinado momento que vai tudo para esse polo passivo, vai tudo para esse bolo para você pagar, e daqui a pouco ele vai consumir 50% da despesa do clube. Aí fica inviável tocar. E agora na lata. Responde na lata. Corinthians e Santos estudam uma troca de goleiro do goleiro Ivan pelo atacante Lucas Braga. Quem ganharia mais, hein, Tigrão, com essa troca, Corinthians ou Santos? O Santos. E você, CH? O Santos. O Santos faz proposta para parcelar multa rescisória de Carille no Japão. Valor está estipulado em aproximadamente 7,4 milhões. Na sua opinião, CH, compensa pagar esse valor para ter Fábio Carille em 2024?
Nada contra o Carille. O Santos precisa baixar a bola, tá na Série B. É muito dinheiro gasto de maneira desnecessária. E você, Tigrão, a sua opinião? Se o Santos fizer isso, vai ser uma das maiores demonstrações de burrice explícita de todos os tempos no futebol brasileiro. A Major League Soccer anunciou 2 mudanças para 2024 com o objetivo de inibir perdas de tempo. A primeira, jogador com possível lesão no chão por 15 segundos terá de permanecer ao menos 2 minutos fora do campo. Exceções para goleiro, lesões graves ou na cabeça, faltas para cartão. Segunda mudança, jogador substituído terá 10 segundos para deixar o campo, ou o jogador a entrar terá de esperar um mínimo de 60 segundos para entrar na pauta seguinte. E aí, Tigrão, você concorda com essas mudanças? Você acha que vai pegar isso ou não? Eu concordo, porque vai dar mais velocidade no jogo e vai acabar um pouquinho a malandragem. Só que tem um detalhe, acaba de ser criada mais uma figura no já gordo quadro de arbitragem, às vezes com 20 pessoas somando o VAR e tudo. Vai ter que ter um cronometrista na beirada do gramado. E para você, CH, a sua opinião, essas 2 alterações na Liga Norte-Americana MLS? E vão dar mais uma função para o árbitro, né? Vai ter que ser médico. Não concordo. Tá bom, então, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Tchau, um abraço para todo mundo, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Mas pro CH não é até segunda? Pro CH é até segunda, verdade, né? A nossa atividade de amanhã não terá participação do CH, só do Tigrão e do Gleger Zorzin, que está voltando num período de férias. Então tá bom. Quebrei o galho do CH. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Aqui no ar até segunda-feira, porque não tem atividade nesse final de semana, né? Então, segunda-feira. Ao vivo, não. Mas uma outra atividade especial, sim. Gravada. Muito obrigado, Carlos Batista. Tem de gravação esse final de ano. O seguinte. Tô gravando. Estamos encerrando o programa de hoje. Tô gravando mais do que o Nelson Ned. No auge da carreira. O que eu gravo é uma grandeza. Mas graças a Deus, continuo empregado depois de velho. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens aqui mesmo, aquelas que não foram pro ar. Muito obrigado mesmo de coração para todos que mandaram a mensagem. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate em Rede Nacional. Muito obrigado, tchau. Você está na Rádio